Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Letícia Zambuja Lopes. Nós estaremos nesse mês conversando sobre mídias na educação e eu aproveito este vídeo de apresentação e já conversar algumas coisas com vocês sobre as propostas, né, dessa disciplina e especialmente da gente fazer um apanhado geral dos processos de educação e uma comparação de modelos de educação e o porquê então de trabalhar com as mídias na educação. Eu sou professora da Universidade Luterana do Brasil, no curso de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática. O meu currículo Lattes está, né, linkado na apresentação. Vocês têm, então, maiores informações sobre mim ali. E eu leciono atualmente nas disciplinas de licenciatura, trabalhando especificamente com as linhas de pesquisa que eu atuo no PPG-SIM, que são, então, Educação para Sustentabilidade e Tecnologias Digitais no ensino de ciência e matemática. Nessa proposta de mídias e educação, a gente tem que entender um pouco, né, como é que aconteceu o fluxo de informações e o fluxo de tecnologias, como que se deu essa evolução dentro da perspectiva de educação. Então, por isso a gente vai trazer essas ideias de comparação, né, com modelos de educação. Então, aqui nós temos nesse primeiro quadrado a educação 1.0, que era uma educação voltada um pouco mais para mosteiros, né, que foram então os primórdios, digamos assim, de uma educação não ainda formal, não dentro de escolas, porque ainda não tínhamos, né, umas sociedades muito bem estruturadas em centros, né, urbanos. Ainda tínhamos nessa época muitos aqueles feudos, né? Então aqui período do século XII, né, podemos perceber, onde então o professor ele era o centro do processo e o aluno era passivo e mero receptor de conteúdos. Isso é que a gente pode classicamente dizer de metodologia não passiva, metodologia passiva, né? Contrário de metodologia ativa, que a gente vai conversar um pouquinho adiante. O currículo, então, ele era integrado e baseado em conteúdos estáticos, porque a disseminação das informações era apenas na fala dos professores, que eram, então, geralmente clérigos que viviam nos mosteiros. O objetivo é promover o raciocínio da linguagem do pensar e os locais de estudos mosteiros. Isso, então, uma geração anterior a 1979. A partir daí, com a construção, então, saída, na verdade, da sociedade agrícola para uma sociedade urbana, industrializada, não ainda totalmente, porque ainda na educação 2.0 nós estamos falando no início do século XVIII, no fim do século XVIII, início do século XIX, mas aqui a gente já tem um pouco de movimentação, né, no processo de principalmente construção e disseminação das informações, mas ainda o professor é ativo e centro do processo e o aluno ainda é passivo e mero receptor de conteúdos. O objetivo, então, é promover treinamento, memorização por trabalho manual, porque aí nós temos, então, muitos artesãos, né, sendo formados, essa sociedade mais artesanal. E locais de estudo já estão, então, instituídos em instituições chamadas escolas. As gerações, então, é a bela época, né? Se nós clicarmos aqui, depois eu vou colocar aqui embaixo o link dessa apresentação. Vocês vão ver que tem, então, essa apresentação, toda ela linkada, todas as informações, né, que eu coloquei ali. E esse site aqui, que são as características das gerações que convivem na escola, é um site da educação, da cultura digital, do Ministério da Educação. É bem interessante, e aí vocês vão ver que tem várias características das gerações, e então eu gosto muito desse site e resolvi linkar aqui para para vocês conhecerem um pouco mais, quem não conhece, né, dessas gerações. Então aqui Belle Époque e Baby Boomers. Baby Boomers ainda nós temos hoje, né, muito
presentes na nossa sociedade, que são pessoas então que nasceram entre 1945 e 1960. Depois, a partir então do final do século XIX, meados do século XX, nós tivemos uma modificação assim, gigantesca, digamos, e um salto na evolução das tecnologias digitais, principalmente com o avanço da internet, ainda uma internet rudimentar, né, uma web 1.0, 2.0, 3.0, mas assim nós tivemos uma maior disseminação, digamos assim, das informações através desse fluxo de vias de informação que são então que ocorre então pelo advento da internet. Aqui então nós já temos o professor sendo o organizador do processo, o aluno tendo a tendência a ser mais ativo e responsável pela sua aprendizagem, porque ele então já busca isso, a sua informação, não só estanque em livros, né, bibliotecas, que ele tem que ir lá fisicamente, mas ele pode pesquisar na internet. Então a internet, na verdade, a gente pode perceber que ela é um grande divisor de águas, que a gente pode depois conversar um pouco mais sobre a divisão da era analógica para a era digital. O objetivo, então, aqui dessa educação 3.0 é promover habilidades e equidade mental. Locais de estudo, já começa escolas com momentos flexíveis, alternância no ensino presencial e EAD, e é, então, composta pelas gerações X e Y, nativos digitais de geração Z. É essa nosso mix que nós temos hoje de gerações, e então são várias gerações intercaladas entre o analógico e o digital. Já na proposta de uma educação 4.0, nós já temos então uma proposta um pouco mais diferenciada, porque nós já viemos então no final do século XX com modificações muito marcantes dentro de propostas educacionais e também dentro de propostas de tecnologias. Aí nós já temos as tecnologias de informação e comunicação fortemente alinhadas a, então, uma web, né, que nós chamamos, então, a internet inteligente, que é a web 4.0, que é que tudo que está em azulzinho está linkado, tá? Isso aqui já é um hiperlink, para você saber, então, uma dos conceitos de mídia e educação são os hiperlinks, são textos onde a gente tem links e eles então pulam para um outro local. E essa característica da educação 4.0 já modifica os papéis, né, dos professores, professoras e dos estudantes. Então, o professor ele já tem mais um pouco, ele deixa de ser então aquela pessoa detentora do poder, da informação, do conhecimento, e ele traz então uma proposta de orientar, né, o processo de ensino e aprendizagem e organizar então esse processo. E o aluno ele já tem uma condição um pouco mais, assim, digamos, voltada para a ideia do aprender fazendo, buscar a sua autonomia, né, na educação e no processo do seu próprio aprendizado. Então, isso nos torna, né, mais ativos dentro desta perspectiva de educação 4.0. O currículo aqui é muito interessante, baseado em STEAM e metodologias ativas, né? O STEAM é um anacrônico, na verdade, de palavras do inglês, que são, então, ciência, né, science, tecnologia, technology, engineer, do UE, math, né, matemática, e arts. A arts aqui vem como um prepulsor, digamos assim, um incentivador da criatividade. Até pouco tempo atrás não se colocava artes, né, era só STEAM. Agora se coloca o STEM, porque daí o STEM ele vem com a arte como sendo então um centro condutor do processo, porque entra um pouco de aprendizagem criativa que a gente vai falar um pouco mais num próximo vídeo. Aqui então nós já temos a disseminação das informações com essa internet web 1.0, que é essa internet que permite vias de comunicação e redes, né?
o objetivo desenvolver autonomia, capacidade de desenvolver problemas nunca antes vistos, até porque nós, a partir do século XX, cada vez mais temos problemas complexos que nunca vimos antes e nunca, enquanto sociedade, tivemos que nos mover para tentar resolver, visto aqui a pandemia, né, já no século XXI. E aí os locais de ensino, por isso, na verdade, né, desculpe voltar um pouquinho, por isso, então, a capacidade de resolver problemas nunca antes vistos. Nos locais de estudo, nós temos, então, já o ensino híbrido, sem distinção entre momentos presenciais e à distância. Isso, obviamente, que foi agora, no Brasil, mais recentemente, está muito mais relacionado à questão da pandemia, que nós tivemos, então, que sair daquele modelo mais tradicional, digamos assim, da presencialidade ou da obrigatoriedade de uma presencialidade, e passamos, então, a esses momentos, né, mais flexíveis, digamos assim, de trabalhar nossas perspectivas educacionais dentro das vias de comunicação da internet. E aí vem, né, o nosso, eu estou dizendo, o nosso calcanhar de Aquiles, porque nós vamos trabalhar aqui com as gerações que são as pessoas que nasceram a partir de 2010, que é a chamada geração alfa. Eu não vou ficar aqui, eu vou deixar que vocês depois explorem um pouquinho quem são essa geração alfa, né? Então, é uma geração que, até se vocês forem pesquisar trabalhos relacionados à neurociência, vocês vão perceber que tem indícios de que essa geração que já nasceu na era digital, diferentemente da geração que nasceu, conviveu na era analógica, mais ainda a geração que nasceu na era da internet inteligente, a internet das coisas, ela já está fazendo até conexões mentais diferentes, né? O processo de ensino, de aprendizagem, ele é diferenciado. Ele já nasce, né, com essa coisinha na mão e os dedinhos ali, tararara, né, já mexendo em tudo. Então, são questões que a gente precisa pensar e refletir um pouco de se nós vamos passar a pensar na educação 4.0 ou a gente ainda vai continuar numa educação 3.0? E quais são esses movimentos que a gente vai, então, ter que se moldar, digamos assim, ou se adaptar para essas novas gerações, né? Geração alfa, já nem digo nativos digitais, já digo a geração alfa 2010, que agora já faz o quê? 20 anos, né? Então, é bem interessante isso. E uma proposta que está surgindo na Ásia, principalmente Japão, ali Coreia do Norte, Singapura, que é a educação 5.0. Também trouxe aqui, então, algumas características, né? Vou deixar depois vocês olharem este site. Ele é um site bem, assim, interessante, líder, né, treinador, mas ele fala sobre a geração e suas principais características, e eu gosto muito desse quadrinho aqui. Depois eu deixo para vocês darem uma olhada, né? Que eles vêm então indicando quem são essas pessoas, as características, digamos assim, dos baby boomers, da geração X, da geração Y, da geração Z e da geração alfa, fatos mais influenciadores e marcantes, características principais. Vocês vão ler em vários autores poucas diferenças entre essas gerações. Mas no básico, então, a gente pode pensar que até aqui a geração X nós temos uma era analógica. A partir da geração Y, geração Z, a gente já está na era digital. E isso faz muita diferença se a gente for pensar em termos de educação. E aí, então, a gente pode... deixa eu voltar aqui, desculpa, eu já estou dando spoiler. Então, a gente pode pensar aqui, juntamente com a ideia da teoria de aprendizagem do William Glasser, né? Que como que nós aprendemos? Obviamente que isso é muito mais complexo. Depois eu vou linkar aqui mais embaixo alguns artigos que eu acho interessante da gente discutir. Mas, basicamente, a gente tem aqui algumas características, né, que a gente pode
entender como características bem relacionadas a como a passividade e a atividade dentro da questão de metodologias nos trazem movimentos diferentes, né? Ou não, porque se você tem, então, por exemplo, apenas uma leitura de um texto, ou apenas escutar alguém falando, ou apenas observar, ou apenas ver e ouvir, você não está colocando a mão na massa, né? Que até um movimento maker, que a gente chama dentro da perspectiva da educação 4.0. Mas quando você discute com os outros, quando você aprende com os outros, quando você faz com os outros e quando você ensina com os outros, você já tem então aqui uma condição que é chamada então de atividade. Você sai daquele modelo passivo, daquela educação 1.0, 2.0, 3.0, e você entra no modelo de educação ativa, que são então os modelos das metodologias ativas. Então aqui a gente pode entender que quando nós temos uma interação maior, Vygotsky já trazia essa ideia, né, de interação social para a aprendizagem, nós temos uma aprendizagem mais efetiva, digamos assim. Quem quiser conhecer um pouco mais, esse site é bem interessante, é o blog Jovens Gênios, eles trazem abordagens bem atuais sobre metodologias de ensino e aprendizagem, está aqui, né? Está linkado aqui também. Então depois eu vou passar para vocês essa apresentação, e aí eu trouxe aqui algumas questões também relacionadas a teorias de aprendizagem, porque a gente pode distinguir muito bem isso quando a gente pensa lá na educação 1, 2, 3 e agora 4, 5, que há uma divisão do mundo analógico para o mundo digital. Então, o mundo analógico, né? O mundo analógico, ele ainda trazia algumas teorias de aprendizagem que não tinham tanta aprimoramento, assim, digamos, de trabalhar coletivamente ou trabalhar com metodologias ativas que tirassem o aluno da passividade e tirassem o professor do seu pedestal de conhecedor e transmissor de conhecimento apenas e mudasse, né, os papéis, como agora o mundo digital permite muito bem isso. Então aqui a gente tem, né, o behaviorismo, que era aprendizagem influenciada por estímulos, com enfoque no comportamento observável, baseado em tarefas e na entrega de conteúdos, instrução programada, experiências repetidas, influência de recompensas e punições, né? Assim como a gente adestra um cachorro, por exemplo, é bem a ideia do Skinner, né? Aqui no cognitivismo, nós já temos uma aprendizagem como processamento de informações estruturadas, proposital e influenciada por experiências prévias. Aulas expositivas com objetivos claros e foco na transmissão de conteúdos, mas aí você tem esta palavrinha aqui que já não é tão interessante, né? Para nós hoje numa educação 4.0, transmissão de conteúdos, que dirá a 5.0. Outra também que é a memorização, né? A memória atua na codificação, armazenamento e recuperação das informações do conhecimento. Mas muitas vezes aquilo que a gente memoriza, daqui a uns tempos a gente já não esquece, porque a gente não colocou a nossa mão na massa, a gente não colocou aquela ideia, perspectiva de aprender a aprender. Então aqui também fica um pouco obsoleto. O construtivismo, ele é digamos assim, um divisor de águas entre essas teorias de aprendizagem, porque ele já faz uma identificação com a aprendizagem favorecida por processos de descobrimento autônomos através da socialização e participação em grupo. Já entra, então, numa propositiva de aprendizagem colaborativa também. E a aprendizagem de buscar a sua autonomia. O conectivismo também ele promove, né, atividades ou ele traz a proposta de atividades e investigações conduzidas por facilitadores, e isso faz as trocas de experiências. Então os professores aqui, eles também têm uma modificação um pouco do seu papel, e eles são então mais facilitadores do processo de aprendizagem, e os alunos têm a tendência então a ter mais autonomia. E também promove o conhecimento, promove, né, a ideia de que a gente precisa então ter o conhecimento prévio sendo reconstruído pela memória numa relação direta com o desenvolvimento
da aprendizagem. O conectivismo e a aprendizagem criativa são duas teorias mais atuais, digamos assim, relacionadas então ao mundo digital. O conectivismo do Siemens, ele traz então a aprendizagem distribuída nas redes sociais, potencializadas pelas tecnologias. Então aqui a gente já entra na era digital. Trabalho por projetos, atividades interativas e convergentes em ambientes online, então metodologias ativas mesmo. Adaptação da memória para reconhecer e interpretar padrões a partir de diversas fontes de informação e conhecimentos que mudam rapidamente. Quem quiser ler um pouco mais sobre isso, tem este livro, e-book, né? Metodologias inovativas na educação, da Filatro e da Cavalcante. E a aprendizagem criativa, eu não posso falar muito porque eu sou um pouco apaixonada pela aprendizagem criativa, que traz então a perspectiva do Resnick, que é um professor do MIT, do Instituto de Massachusetts, difícil falar esse nome, mas ele traz essa ideia de que hoje, com a cultura digital, nós temos então um cyberespaço, que é um ecossistema complexo, que determina uma interdependência, então, entre um macrosistema tecnológico, que seriam, então, as redes de máquinas interligadas, computadores, celulares, tablets, enfim, e um microsistema social, que é a dinâmica do usuário, como que nós nos comportamos neste cyberespaço. E o cyberespaço ele é interessante porque ele interfere e modifica os modos de transmitir, estocar e produzir as informações e como que isso se transforma em conhecimento. Então é algo que não é um sistema fechado, ele é um sistema interligado. E isso é muito interessante, ele vai e vem. Então são propostas, né, dessa educação para o século XXI, trazendo então uma grande complexidade de tanto informações como propostas de conhecimento, em que os nossos alunos, digamos assim, principalmente essa geração dos nativos digitais e da geração alfa, eles já compreendem um pouco mais a complexidade de interação, porque eles já vivem neste momento. E aí essa complexidade de interação, ela vai influenciar nas trocas comunicativas. Tanto é que muitas vezes a gente tenta conversar com alguns desses jovens pelo WhatsApp, por exemplo, a gente não entende, porque a linguagem deles é outra. Então, a linguagem também é algo que se transforma ao longo dos tempos e se transforma também de acordo com as modificações que vão trazendo as tecnologias. E isso vai causando rachaduras e nós, professores, muitas vezes ficamos assim, né? Nossa, e agora? O que a gente vai fazer? E aí, então, entra a questão da mídia também, que se transformou. Até pouco tempo atrás nós tínhamos aquela mídia de massa, né, que a gente chama o mass media, a televisão, que era pouco ou nada interativa, rádio, né, e hoje a gente tem então mídias muito mais colaborativas, muito mais interativas, né, que são as mídias sociais, e essas mídias sociais estão moldando então essas novas gerações e serão então moldadas e moldarão essas propostas de educação 4.0, 5.0. Então aqui nessa nossa disciplina de mídia, né, da educação, eu vou então fazer desafios para vocês pensarem como que essa rachadura está então remodelando e retransformando os processos de ensinar e aprender. E o que a gente tem a partir disso, então? A gente tem interações cada vez mais ligadas à comunicação, usuários como atores, agentes, personas e avatares. E aí, atualmente, nós temos uma outra divisão que está sendo bem trabalhada dentro da perspectiva educacional e empresarial também, que é uma mudança, né, do mundo dos anos 80, por exemplo, que era a era analógica, para hoje, né, 2020, que é uma era tecnológica. Isso vai mudando também comportamentos dentro da sociedade. Então, aqui chama o mundo VUCA, que também é um anacrônico
pro volatile, uncertain, complex, ambiguous do inglês, né? Que era um mundo então onde as sociedades eram voláteis, incertas, complexas e ambíguas. Hoje nós temos então uma troca disso, que então seria o mundo bunny, que é brightly, ou quebradiço, é ansioso, e é a nossa sociedade cada vez mais ansiosa, né? A não linearidade como algo sendo muito mais interessante, né? E as respostas ou as perguntas incompreensíveis que nós não temos ainda, né? Como responder, como compreender. Então é um mundo que a gente ainda tem a descobrir, né? E é muito interessante. Eu sou bastante assim entusiasta, né, disso. Então aqui é só para a gente ir entendendo um pouquinho, né, desse mundo bunny, que vários autores estão indicando que então o Brightly de frágil, né, a humanidade está cada vez mais frágil, e agora a partir então dessa rachadura que foi bastante assim, intensa com a pandemia, cada vez mais, né, nós parecemos que estamos mais frágeis e mais suscetíveis, né, a não ter uma estabilidade, digamos assim. Mas se é frágil, então o que a gente tem que trazer? A gente tem que trazer a capacidade de resiliência. Para nos, então, resiliência é aquela ideia do bambu, né? Tem um provérbio chinês que diz que o bambu, ele, nas tempestades, ele enverga, mas ele não quebra, ele volta ao seu estado normal, ou teoricamente seu estado normal, quando a tempestade passa. Então essa resiliência, né? Como que a gente vai passar por todas essas tempestades e turbulências que nós estamos vivendo. E o ansioso, né? Se é ansioso, requer então empatia cada vez mais e atenção plena para tudo que está ao nosso redor. Se é não linear, então existe contexto, né? Nós temos que cada vez mais ter uma educação e uma sociedade contextualizada, um ensino contextualizado. A complexidade e capacidade de adaptação cada vez mais. Ser incompreensível exige transparência, intuição e pensamento complexo. E aí nós passamos a conversar um pouco, e eu só vou falar uma pincelada sobre a aprendizagem criativa. Essa aprendizagem criativa, então, é uma abordagem pedagógica que propicia o estímulo à criatividade, à imaginação e à colaboração, buscando despertar o interesse dos alunos. Então, ser criativo hoje talvez seja mais importante do que ter aquele acúmulo de conhecimento, aquele acúmulo de informações. E eu vou, então, conversando com vocês nos próximos vídeos e nas nossas próximas interações síncronas também. Um beijo e até mais. Até a próxima.